Bom, amigos, hoje analisaremos a obra de Platão, O Banquete. É a segunda obra do roteiro previsto de leitura para 2024. Você que deseja começar a acompanhar essa leitura, recomendo procurar o nosso vídeo, justamente que fala dos livros para 2024. Lá tem estipulado certinho quais são os livros, inclusive do mês de março será o do Bukowski, né, do Charles Bukowski, o livro Misto Quente. Já tivemos em janeiro a análise sobre o riso e a loucura do Hipócrates, e agora no mês de fevereiro faremos hoje a análise do Banquete de Platão, uma leitura interessantíssima, de fundamental importância para a filosofia. E antes de iniciar, gostaria de, antes de qualquer coisa, agradecer muito as pessoas que já colaboram com esse projeto no canal, seja por meio do Pix, né, que é um pagamento avulso, ou quem faz a colaboração mensal por meio do Apoia-se, né? E convidar você que me assiste a, se puder, apoiar também. Os links estão disponibilizados aqui no campo de descrição. Com certeza é graças ao apoio de vocês que a gente consegue aí, dedicar um pouco de tempo, né, que nos é consumido da vida, demandado, né, pela sobrevivência. A gente consegue dedicar um pouco de tempo a mais aqui para poder produzir conteúdo, fazer essas resenhas, enfim. Dando continuidade, também convidar você a participar dos grupos. Tem grupo de Face, grupo de WhatsApp, tudo aqui no campo de descrição. Só entrar para você ver. Tá bem legal, os grupos estão tá participativo, tá bem legal, né? Comemorar a vida. A gente tá falando de banquete do Platão, nada mais justo que fazer um brinde, né? Porque a propósito desse canal é comemorar a vida, tornar a vida mais leve, pelo menos, né? Mediante as questões, os conflitos, as dificuldades que todos nós passamos na vida, é bom a gente ter um momento de descontração, um momento de dedicação, inclusive, para os prazeres de ordem imaterial, como a leitura, né? Um brinde para você que me assiste. E vamos para o Banquete de Platão. Como de costume, né, nas obras de Platão, ele mesmo não aparece. Ele em nenhum momento aparece, em nenhum momento fala. Ele é só uma espécie de faz a transcrição, né, do que acontece. Já aconteceu na República, já aconteceu também na leitura que eu fiz da Apologia de Sócrates, né? Essa aqui é a terceira obra do Platão que eu leio, é o Banquete. Também, nessa obra também, Platão não aparece. E a obra nos é narrada por Apolodoro, que, conversando com um amigo, a caminho de Farino, ele, digamos, ouve da boca do amante do Sócrates, o Aristódemo. Ele ouve da boca dele a história de como se sucedeu o tal banquete na casa de Agaton. Então, a ideia é essa: o Agaton ele venceu um concurso, ele foi comemorar isso na sua casa, celebrar isso na sua casa, e convidou vários outros amigos, né, muitos deles inclusive intelectuais. Então, presentes estavam no banquete, né, o Sócrates, claro, né, o Aristódemo, que era o próprio amante direto do Sócrates, dois, digamos, amantes em potencial, pessoas que amavam Sócrates, um deles inclusive que não era correspondido, que é o Alcebiades, e o Agatão, que era o anfitrião, né, propriamente dito, o Pausanias, o Aristófanes, que é inclusive conhecido pelas suas comédias, né, Fedro, que vai ter inclusive depois uma obra só dele, o Platão vai dedicar uma obra só ao Fedro, e o Erisímaco. Então esses são os presentes nessa festa, regada a vinhos, a comidas, enfim, e onde vai ser proposto no decorrer da chegada dos convidados, né, vai ser proposto, inclusive pelo Erisímaco, que se façam louvores ao amor, cada um tem um tempo para fazer um louvor ao amor da esquerda para a direita, né? Essa proposta é feita e cada um vai exatamente sucedendo o outro num tempo dedicado a fazer essa exortação ao amor. Então acaba sendo um momento de filosofia do amor, muito interessante, né? Lembrando que o amor, né, para os gregos, ele se divide de duas espécies distintas de amor, né? Você tem o amor, o ágape, e o eros, né? O amor ágape, ele é um amor que a gente poderia dizer assim, aquele amor que se dá a um familiar, né? Um amor que nos irmana, né? Aquele amor que é desprovido de sensualismo, um amor que você nutre pela sua mãe, enfim,
pela sua irmã, pelo seu irmão, pelo seu companheiro, pelo seu amigão do peito. Então, esse amor que nos irmana, que nos traz uma felicidade nos membros de uma comunidade, a gente, quando se refere a esse tipo de amor, os gregos falariam da ágape, né? Já com relação a eros, não, já é o amor sensual, erótico, né? Como o próprio nome diz. Então, já é o amor que você nutre por uma mulher, por um homem, enfim. Os gregos, inclusive, nutriam, era o padrão comum da sociedade grega que nos foi legado, era o padrão, não o padrão heteronormativo como nós temos hoje em dia, mas era um padrão muito comum de homoafetividade, como disse, né, pra você ver. A festa se deu na casa do Ágape, que era alguém, digamos, que já tinha um caso mal resolvido com Sócrates. O Alcebiades, nem se diga, era preterido nessa coisa, e presente estava o amante oficial do Sócrates, que era o Aristódemo. Então era extremamente comum um amor erótico entre homens, né, que estavam ali, inclusive, discutindo filosofia, discutindo a definição do amor. Inclusive, na República é mencionada essa questão também das vantagens de se ter amores entre guerrilheiros juntos. Isso tornava, também nessa obra é mencionado isso, né, o quanto fortifica o elo de união entre os guerrilheiros, de forma a tornar todas as cidades, as cidades gregas, mais bem protegidas, uma vez que os soldados nutram entre eles todas as espécies de amor, inclusive o amor erótico, não apenas a ágape, né? Então a história nos é narrada por Apolodoro, de acordo com o que ele ouviu da boca do Aristódemo, que é o amante direto do Sócrates, né? E o Aristódemo conta para o Apolodoro e o Apolodoro conta para o leitor. E assim nos é narrado, a gente ouve o Apolodoro nos contar como se sucedeu o banquete. E aí, uma vez que seja feita essa proposta do Erisímaco, né, se inicia com Fedro. Fedro dá o começo, deflagra aí, falando o que na visão dele era o amor. Eu tenho aí, claro, tenho sempre um roteiro aqui para acompanhar, para não me perder, porque de cabeça é difícil você lembrar tudo, né? Aqui eu digo, né, o Fedro ele questiona a ausência de homenagem dos poetas ao deus amor, enquanto abundam essas mesmas homenagens para outros deuses. Então, Fedro inicia dessa forma o questionamento sobre o amor, questionando o fato de que o amor não tem essas homenagens, nunca houve essas homenagens, né? E ele vai citar, inclusive, aí Hesíodo e Parmênides para sustentar que o amor foi uma das primeiras entidades formadas aí logo depois do caos, segundo o Hesíodo, né? Na Metamorfose. O Hesíodo começa narrando que o mundo começa com o caos, antes de ter alguma coisa. Digamos, paralelando aí uma visão hebraica das trevas, né? No começo começa as trevas, depois vem a luz, enfim. Ou o verbo, né? O mundo se sucede deflagrado através do verbo. No caso dos gregos, né? O que antecedia o universo seria o caos. De acordo com Hesíodo, né, em Metamorfose. E tanto Hesíodo quanto Parmênides sustentam, então, claro, né, que logo em seguida, depois do caos, viria o amor. Então, o amor o que Fedro tenta sustentar é que é estranho o amor ter uma importância tão primordial, até no surgimento do cosmos, e ainda assim não ter nenhuma homenagem ou nenhum deus dedicado ao propriamente, né? Os poetas não fizeram não fizeram jus à dignidade que o amor merecia. Sustenta também Fedro que não há bem maior, né, do que o amor a quem é jovem, né, para ter um amante. E sustenta que não temos tanto vergonha pelos atos viciosos perante pais, amigos, familiares, quanto temos da pessoa que nos é objeto de amor. Ou seja, se você comete um ato vicioso, um ato que, aos olhos dos costumes de uma época, é considerado repugnante, certamente que a maior vergonha será diante do seu objeto amado, e não amado no sentido de eros, não mais do que o que você teria de vergonha em relação a, por exemplo, pais, amigos, familiares, né? E naturalmente, então, isso acaba propelindo as pessoas que amam a uma postura de virtude, na visão de Fedro. Por quê? Porque você não quer jamais ser pego numa vergonha, numa situação tão vergonhosa para o seu objeto amado, tão logo o amor
te motiva a se tornar uma pessoa melhor. Me lembrando até um pouco aquele filme Melhor Impossível, que é um pouco isso que acontece, né, no filme. O Jack Nicholson, ele sustenta que o amor que ele nutre pela mulher, pela admiração intensa que ele tem por aquela mulher, é que faz ele tentar ser uma pessoa melhor. Também me lembra outro filme argentino, O Mesmo Amor, a Mesma Chuva, em que acontece o inverso, a situação vergonhosa que o protagonista, interpretado por Ricardo Darín, passa justamente perante a mulher que ama. São só citações breves aqui, recomendações inclusive de filmes. Então o Fedro sustenta isso, que a coragem, inclusive a coragem de morrer pelo outro, nasce do amor. E aí ele vai exemplificar aqui nos poemas de Homero, né, onde Aquiles é avisado de que morreria se vingasse a morte de seu amante, o Patroclo. Né? Porque se ele matasse o Heitor, muito provavelmente ele também morreria. Ele é avisado disso, mesmo assim ele mata por amor. E veja, então a virtude, a coragem de morrer pelo outro nasce do amor, segundo aqui Fedro, sustentado justamente na obra de Homero. O que também é verificado, como eu falei, na República de Platão, quando ele menciona a estratégia interessante que é ter guerrilheiros que se amam, uma vez que eles vão estar dispostos a dar a vida uns pelos outros. O amor, então, é um sentimento que desperta o que há de melhor no ser humano, as suas virtudes. E assim, encerramos com o primeiro protagonista a falar aí sobre, né, o amor, que é o Fedro. Logo depois do Fedro, a gente tem o Pausanias. O Pausanias, ele aponta que o amor não é um só. Ele já começa a fazer a divisão. Não é aquela divisão da ágape e do eros, não. Porque o propósito do Pausanias é dividir o amor em popular e celestial. Mesma coisa, né? O popular, ele é pandêmio, ele é carnal, e o celestial, ele é urânio, etéreo. O amor popular, só que, veja, no fundo é uma subdivisão, ambas são uma subdivisão do amor erótico. Por quê? Porque o que ele está dizendo aqui é o seguinte, que o amor popular, o pandêmio, ele é o amor vulgar, é aquele amor corporal, né? Ou seja, tem uma inclinação, uma conotação mais de sexo, né? Enquanto que o amor celestial, urânio, etéreo, ele tem uma conotação mais de paixão, aquela coisa idealizada, né? Então, a divisão que ele faz é uma espécie de subdivisão do amor erótico. E, curiosamente, ele fala, isso é bem interessante, né? Para quem gosta de discussões sexistas, vai ser um prato cheio essa afirmativa do Pausanias, né? Ele diz que o amor, digamos, idealizado, esse amor celestial, ele não é, digamos, dedicado às fêmeas. Ele coloca nesse termo, tá? Não sou eu que estou colocando, não. Só os machos que podem realmente se apaixonar. Botando assim, numa linguagem bem comum. Mulheres não se apaixonam. O Machado de Assis concordaria, né? Outros, o Nietzsche também, enfim. Mas eu não penso dessa forma, pouco interessa também a minha opinião. Esse canal não é opinativo, é um canal mais expositivo das ideias, né? Então, Pausanias fala isso, na visão dele, as mulheres não se apaixonam, quem se apaixona são os homens, e só os homens podem se apaixonar ou seja, atingir o chamado amor celestial, amor etéreo. As mulheres, no máximo, né, quando não estamos falando aí de uma hipergamia comum, inclusive nos dias de hoje, as mulheres estariam aí mais propensas, no máximo propensas ao amor carnal, ao amor pandêmio, né? Aí ele vai falar sobre a questão da aquiescência aos amantes, porque, segundo ele, os costumes, havia uma mudança de costumes quanto mais bárbara fosse a civilização. Isso é extremamente interessante, tá? Por quê? Porque, segundo Pausanias, aquecer ao amante era belo na Lancedemônia e na Boécia, que eram regiões livres da influência bárbara e das tiranias. Já os governos tiranos, como o da Jônia, possuem interesse direto em tornar feio a aquiescência ao amante. O que está sendo dito aqui? Veja, isso aqui é extremamente interessante. Ele está dizendo que o moralismo que nos reprime os instintos, ele está extremamente associado a tiranias e a uma visão bárbara, uma visão de povos que não se desenvolveram muito, que é bem fácil de aplicar isso ao Brasil. Segundo ele, né, é interessante, veja, digamos, um contraponto diametralmente, digamos, vai diametralmente na direção diametralmente oposta à visão do Eugene Michael Jones na obra Libido Dominandi, onde o autor Eugene Michael Jones afirma que a estratégia de tornar o amor livre é uma estratégia de controle político.
Aqui, no caso, Pausanias fala o inverso, fala exatamente o inverso. Ele fala que o interessante para os governos tirânicos é reprimir a liberdade afetiva e a liberdade sexual. Por quê? Porque uma vez feita isso, você vai canalizar o seu ímpeto, usando aí uma linguagem freudiana, né? A sua energia libidinal vai ser canalizada para a produção civilizacional propriamente dita, que é o interesse dos governos tiranos. E, obviamente, também porque ele associa essa repressão ao barbarismo. Porque uma visão aristocrática, isso é realmente um fato histórico. Se você for olhar, analisar a história, não houve um momento na história em que as aristocracias não fossem mais livres em termos de liberdade sexual e afetiva em relação à plebe. Em todos os momentos da história, as aristocracias eram mais livres. E ao contrário, as massas, a plebe, sempre foi extremamente moralista e presa e formatada em modelos morais. Para o Pausanias, essa liberdade de mente, de cabeça, ela se dava em sociedades livres da influência de tiranos e de bárbaros, como era o caso aqui da Lacedemônia e da Boécia. Ele exorta o amor celestial porque se fundiu ao que é constante, ao passo que o corpo, nós sabemos, se degrada, né? Então, naturalmente, o amor celestial ele tem uma perenidade maior do que o amor corpóreo. E aí, passado Pausanias, a gente entra finalmente no Erisímaco. Erisímaco defende a existência do amor fora dos homens, em animais, plantas, objetos. Ele vai estender a visão erótica para o mundo animado e o mundo não animado, né? Os objetos também. O amor pertence ali a uma força, uma energia cósmica, vamos dizer. Ele não usa esses termos não, tá? Sou eu que estou usando aqui para ilustrar. Então ele fala das questões dos contrapontos, dos extremos, né? O amargo, doce, o quente, o frio, o seco, o úmido. Quando há concordância desses extremos, há uma forma de amar. A concordância desses extremos. Então, todo o mundo, quando você olha o mundo e você tem um contraste de quente com frio, de seco com úmido, ali, essa busca pelo equilíbrio cósmico, na filosofia natural mesmo, ali você encontra amor. Então, o amor rege o universo, segundo a visão de Erisímaco. Não deixa de ser uma cosmovisão muito interessante, né? Uma filosofia da natureza extremamente interessante, que aplica amor à própria natureza, né? Nos seus acontecimentos naturais. Então ele comparou nesse ponto também o amor com a música. E aí ele tem uma parte toda em que ele fala sobre a questão das concordâncias das notas para gerar harmonia. Notas que seriam díspares, que estariam não concordando propriamente no seu tom, mas que uma vez unidas possam formar uma harmonia. E ali da harmonia é um amor. A música não deixa de ser uma grande expressão desse amor, dessa concordância entre notas. Assim coloca Erisímaco. E aí passa-se a vez para Aristófanes, o grande escritor de comédias, né? Ele vai ter a oportunidade de falar aqui nessa obra sobre o amor. E aí ele cria o quê? Uma alegoria em que 3 eram os gêneros da humanidade. O homem era dobrado, ele tinha 4 braços, 4 pernas, 2 rostos, uma cabeça, 4 orelhas, 2 sexos. Né? Então, assim era o homem foi criado dessa forma, segundo essa alegoria criada aqui por Aristófanes. E aí tentaram fazer o quê? Esses humanos que eram dobrados, né, eles tentaram fazer uma escalada ao céu para atacar os deuses. Então Zeus propôs cortar ao meio o homem para enfraquecê-lo, vendo essa tentativa abusada do ser humano, né, tentar destruir Deus, né, invadir, atacar lá, né, o Olimpo. Então, para enfraquecer o homem, ele cortou o homem ao meio, mas deixando que o homem continuasse a existir dessa forma, cortado à metade. E o amor nada mais seria, segundo o Aristófanes, do que uma forma do homem tentar restaurar essa sua antiga natureza, ao se fundir com o sexo oposto. Né? Essa seria a ideia, ou com o mesmo sexo, no caso dos gregos, enfim. Estaria tentando reunir-se novamente com a sua outra cara, da onde vem a ideia, inclusive, de cara metade, né? Aquela coisa, a sua outra metade, vocês se juntam ali porque, na verdade, vocês foram cortados ao meio. Essa é a alegoria criada por Aristófanes, né? E o amor nada mais é, então, do que uma forma de restaurar essa antiga natureza. E aí ele explica o adultério a partir dessa natureza de busca pelo complemento. Então, o adultério, segundo Aristófanes, é essa insatisfação
né, com a metade encontrada, e você tenta aí, de alguma forma, preencher esse seu outro lado, né, que foi cortado lá atrás por Zeus. Depois de Aristófanes, finalmente, passa-se a vez para Agatão, o anfitrião, né? E o Agatão, ele vai, de alguma medida, contrariar o Fedro, lá do começo, né? Fedro que disse que o amor era mais antigo, era o mais antigo deus, né? Logo depois do caos, né? Inclusive o Fedro havia citado Hesíodo, como eu falei, e o Parmênides. Mas o Agatão, ele tenta dar um contraponto a isso, ao afirmar que é o mais jovem dos deuses, né? O amor, para ele, foge da velhice e tem afinidade pela juventude. Então, logo, o amor não poderia ser o mais velho, né? Logo, primordial, Deus mais velho, primordial. Porque para ele, para o Agatão, o amor foge da velhice e tem uma enorme afinidade pela juventude. O Agatão também exorta a temperança no amor para domínio sobre os prazeres e desejos. Então, ele exorta um amor que seja mais comedido, né? Exatamente fugindo um pouco da ideia de paixão e caindo naquele amor sereno. Afirma que o amor é fundamental para o exercício das artes. Isso aí não há dúvida, né? A arte não deixa de ser um canal de vazão dos amores não realizados em vida. Não à toa eu aqui exorto muito a arte o tempo todo, porque vejo que, de fato, vivemos uma sociedade muito frustrada, ressentida, e as artes podem salvar, né, a humanidade. Aí, a beleza pode salvar a humanidade, como disse Fyodor Dostoiévski, né? A beleza pode salvar o mundo. E a arte, ela é, sim, uma vazão dada para essa energia libidinal. Então, afirma que, além disso, né, o Agatão afirma que o amor nasce de uma carência do belo. Então, você observa algo que te toca, que você acha belo, aquele objeto é belo. Claro, fala objeto, subentende-se sujeito. Na verdade, você vê uma pessoa, você acha bela, aquilo te encanta, e aí o que acontece? Você sente que você carece daquela beleza, e você quer ela. Mais à frente a gente vai ver uma coisa muito interessante sobre isso, porque é uma carência do belo que você, na verdade, busca para se eternizar, né? A gente vai falar mais sobre isso, né? Então você observa uma pessoa bela e aquilo te dá amor. Você quer aquela beleza para você, e você quer se eternizar naquela beleza, né? Mas isso não é o que o Agatão fala, tá? Isso aqui, na verdade, o Agatão ele se pontua apenas afirmando isso, que o amor nasce de uma carência do belo. Então há uma carência do belo, então naturalmente ali há amor, né? Aí sim, finalmente entra Sócrates, que é aí a figura certamente mais esperada da obra. Todos esperam Sócrates, porque o Sócrates já era sábio, já era considerado um principal nome da filosofia à sua época. E não preciso nem falar que já se tinha toda uma lenda, né, como se diz, uma profecia de Delfos, né, que o Sócrates seria um iluminado, um homem sábio, né, e aí o Sócrates sempre pesa sobre ele uma expectativa enorme do que ele vai dizer, e de fato ele é brilhante também nessa obra, né? Ele vai e começa aprofundando a noção de que o amor nasce de uma carência do belo, né? Ele pega o gancho ali do Agatão, do anfitrião, e aprofunda essa noção de que se o amor nasce realmente de uma carência do belo, né, então o amor é um desejo. E nós desejamos o que não possuímos. Mas aí ele começa a entrar no conflito. Poxa, então, por decorrência disso, pode-se concluir que o amor, né, não é belo, porque você só deseja o que você não tem. Então, naturalmente, se você não tem beleza e você deseja o belo, e você deseja o que não tem, então você não é belo. E aí vem uma pergunta: então, se você não é belo, você é o quê? Você é feio, né? E isso se aplica ao bom também, né? Ele acha que o amor ele é belo e bom. E naturalmente, então, se você deseja o que você não tem, então o amor ele não é nem belo nem bom. Então, naturalmente, ele seria feio e mau para desejar um objeto belo e bom. E aí onde ele começa, obviamente, fazendo isso por meio de... ele começa a confundir a nossa mente por meio da dialética, porque ele vai perguntando para o Agatão e o Agatão vai respondendo a ele, e ele vai tentando levar a uma conclusão.
E é quando ele resolve introduzir no seu próprio discurso, né, a fala da Diótima, que é uma mulher de Mantinéia. Né? Por quê? Porque ele não quer, digamos dizer, foi ele que... A ideia não é dele. Ele fala, eu tive esse mesmo problema, né? Como é que pode o amor ser feio e mal? Né? Não faz sentido. Né? O Agatão também ficou... Todos ali ficaram surpresos. Poxa, mas é interessante. Realmente, se amar é amar o que você não tem, então naturalmente... E o objeto é belo e bom, então naturalmente o amor é feio e mal. E aí ele introduz a Diótima. O que é ele conta que ele conheceu uma mulher da Mantinéia, que já tinha tido uma conversa com ele sobre o amor, e essa mulher chamada Diótima é quem começou a exercitar essa reflexão com Sócrates em outra ocasião. Então Sócrates, em pleno banquete, está repuxando uma lembrança do passado em que ele esteve com essa mulher da Mantinéia, chamada Diótima, em que ela já havia tido essa conversa com Sócrates sobre essas questões. E, de acordo com Sócrates, o que a Diótima falou para ele? Né? Que a Diótima criticou o binarismo, a ideia de que se não é belo e se não é bom, então é feio e mal. A Diótima fala, não é bem assim. Não é binário. Não é, se não é bom, é mal. Se não é belo, é feio. Ela mostra, não, existe toda uma gradação, um leque de gradação. Né? Você estaria ali no meio termo, buscando um aperfeiçoar-se. Então o amor estaria dessa forma, buscando aperfeiçoar-se. Ainda não é belo o suficiente, você observa um objeto que você considera belo, então você quer aperfeiçoar-se. Naturalmente esse meio termo em busca da perfeição é que vai ser aí a definição de amor. Isso vai ser interessante pelo seguinte, porque aí discute-se a partir disso se o amor é um Deus ou não, e se ele é mortal ou imortal. E a aplicação vai ser exatamente a mesma. Né? O amor não pode ser um Deus, de acordo com Diótima, porque o amor não é perfeito, ele não é bom, ele não é belo. O amor é a busca por essas coisas. O amor é a busca por Deus, a busca pela imortalidade. Ele está ali no meio termo. Então, naturalmente, o amor também não é o contrário de nada disso, mas ele está ali no meio termo. Ele é uma forma do mortal querer chegar à imortalidade. Aí ele chega num ponto que é perfeito, incrivelmente perfeito, que é isso. O amor é a forma do mortal querer chegar à imortalidade, a forma do mortal querer se tornar Deus, né? Querer se eternizar. Assim se define o amor através dessa ótima introdução da conversa que ele teve com a Diótima. Né? Vamos ver aqui o roteiro, fugir muito aqui do roteiro. Né? Então logo o amor não pode ser um Deus, pois os deuses são bons e belos. O amor está no meio termo entre o Deus e o mortal. Afirma que o filósofo está entre a sabedoria e a ignorância. Né? E aí vem também a questão, né? Ele mostra o quanto a filosofia tem a ver com o amor. Né? O filósofo é uma figura de amor. Uma das coisas mais belas é a sabedoria. O amor é amor pelo belo. Então é forçoso que o amor seja filósofo. O Sócrates, então, no caso, de acordo com a Diótima, o Sócrates confundiu o amor com o amado e não com o amante. Então, por isso houve toda essa confusão. E o belo e o bom é o que nos dá a felicidade. Então, tão logo, o amor se dirige a isso, a essa busca por felicidade. O desejo pelo belo, o desejo de ser feliz. E esse desejo no fundo, um desejo de imortalidade, né, como eu havia dito. Digamos assim, quando nós não exercemos o nosso desejo de nos tornar imortais, propriamente pelo sentido erótico, e aí vai tanto na conotação do amor corporal, carnal, sexual, quanto do amor celestial, né, que nos dá aquela paixão, se nós não conseguimos nos eternizar dessa forma, podemos canalizá-la para outras formas de tentar nos eternizar, como, por exemplo, as artes, né? Expressa desejo de glória, de fama. Todas essas são formas do homem que não conseguiu dar vazão numa direção, tentar se eternizar em outra. De tanto exercitar o amor carnal, isso é muito interessante pelo seguinte, porque a gente vive numa sociedade puritana que condena os prazeres. Veja, claro, se deriva de uma filosofia que não cabe aqui discutir, mas o ponto há uma condenação dos prazeres carnais. Só que através do exercício desses prazeres carnais é que se pode atingir o quê? A maturidade para um amor celestial. Isso é
proposto aqui também nessa obra, né? É através dessa expressão, dessa livre expressão dos níveis rasteiros que podemos atingir por degraus, atingir os níveis mais elevados. Ou seja, a maturidade no amor, ela precisa passar por uma infância no amor em que nós só pensamos no sentido corpóreo. Mas uma vez que a moral de uma região seja bárbara, como havia falado lá anteriormente Pausanias, né? Nós não conseguimos evoluir. Por quê? Porque ficamos retesando, represando, condenando os amores, os prazeres da carne e condenando os ímpetos eróticos nos seus níveis mais rasteiros. Então, como que a gente vai subir uma escada se já é proibido, condenado moralmente os primeiros degraus serem pisados, né? A gente fica o tempo todo condenando o sexo, condenando a sexualidade. Naturalmente que não consegue, assim, dessa forma, uma evolução, nos tornarmos maduros para atingir a essência do amor, aquela que é perene, que seria o amor celestial. Ou mesmo, claro, desenvolver aí o que é o propósito aqui desse canal, que seria um senso artístico, né? Um gosto, um temperamento, o apreciar pelas artes, pelo imaterial, né? Tudo isso fica muito distanciado, porque estamos numa sociedade bárbara e tirânica, e naturalmente, onde a moral é rígida. Então tudo isso atrapalha essa maturidade. E é isso, né? Preciso exercitar o amor carnal e corpóreo para que se mature o amor pela alma. E a repressão dos instintos impede esse amadurecimento. O final dessa obra, eu diria, basicamente se resume da seguinte forma: o Alcebiades interrompe-se a conversa sobre a discussão sobre o amor propriamente dito e se inicia uma briga de amor, né? Praticamente é isso. O Alcebiades fica brigando com Agatão, disputando o amor de Sócrates, porque o Sócrates, digamos, meio que despreza ali o Alcebiades. O Alcebiades guarda uma espécie de ressentimento em relação a isso, e o Sócrates dá uma espécie de preferência ao Agatão, apesar de Sócrates ser amante do Aristódemo, né? Mas o Sócrates dá uma preferência ali ao anfitrião, o Agatão. E o Alcebiades fica profundamente ressentido em relação a isso, e se começa uma discussão, um barraco, vamos botar assim, um barraco na filosofia grega, um barraco entre o Alcebiades e o Agatão, e o Sócrates ali no meio tentando conciliar, uma confusão. Enfim, termina assim, né? De forma um tanto quanto súbita a obra, nessa discussão, mas uma obra extremamente interessante, extremamente válido que se leia. Essa obra recomendo muito para você que não teve a oportunidade de ler. Para você que leu, sabe aqui mais ou menos a profundidade da obra, que tem muito mais do que o que eu falei aqui. E para você que não leu, recomendo demais. Não é uma obra, como você pode ver, não é uma obra que desanime, desmotive, uma linguagem simples, muito simples, tá? Não vai ter dificuldade para você entender e vai te enriquecer muito, trazer grande profundidade e repertório. É isso, gente. Não vou me estender muito mais. Espero aí que esse vídeo tenha sido proveitoso e prazeroso. Um forte abraço. Um brinde à vida. Até a próxima. Esse é o nosso canal de literatura e filosofia. Se você gostou do nosso conteúdo, curta o vídeo e se inscreva. E aproveite para fazer as amizades certas nos grupos. O grupo de estética é o grupo onde se troca influências sobre arte, cinema, música, filosofia, pintura. E o grupo ética é o grupo que se propõe ao debate político, moral, ético, econômico. Os links estão disponibilizados no campo de descrição desse vídeo. Você vai adorar. Por fim, não deixe de conhecer nossos outros canais, o Tube Cult e o Limão Libertário. Obrigado por assistir até o final. Foi um prazer tê-lo por aqui. Até a próxima.